Bom, agora nós vamos falar sobre o princípio de Le Chatelier. Em tradução literal retirada da sua tese, olha o que ele nos disse. Quando uma força externa, que força externa é essa? A gente já vai ver. Age sobre um sistema em equilíbrio, então a reação já tem que estar em equilíbrio. Este, ou seja, o sistema, se desloca, procurando anular a ação da força aplicada. Em outras palavras, ele se desloca na tentativa de manter o equilíbrio. Por quê? Porque o equilíbrio é energeticamente mais estável, certo? Tem menor energia. Consequentemente, ele vai se deslocar numa tentativa de, por exemplo, você fez alguma coisa e fala, opa, não, vamos eliminar isso aqui para voltar ao equilíbrio, certo? Então, quem são essas forças externas? As forças capazes de deslocar o equilíbrio são concentração, que é o que nós vamos ver agora, pressão sobre o sistema que está em equilíbrio, tá? E temperatura. Preste atenção. Quando, então, nós adicionamos, fizemos alguma coisa, aplicamos uma força externa, o equilíbrio vai se deslocar na tentativa de anular. Então, vamos fazer o seguinte, vamos considerar um sistema onde eu tenho A mais B em equilíbrio com C. Bom, o primeiro ponto que nós vamos dar é a concentração. Vamos raciocinar juntos. O aumento de concentração favorece o equilíbrio no sentido de consumir a substância adicionada. Bom, fui lá e adicionei. O sistema estava em equilíbrio, eu fui lá e pus mais. O que o sistema vai fazer? Opa, não, isso aí não. Não quero. Vamos consumir. Vamos consumir para voltar para o início. Então pensa, você pôs uma coisa que não deveria estar lá. Então o que o sistema vai fazer? Vai produzir mais essa coisa que você colocou? Não. Ele vai consumir esse excesso. Justamente o que está falando aqui, ó. Quando uma força externa age sobre um sistema em equilíbrio, ele se desloca procurando anular a ação. Se você adiciona, como é que você anula essa ação? Consumindo o que você adicionou. Agora, eu retiro uma coisa de lá. Se eu retiro uma coisa de lá, retiro. O que o sistema tem que fazer? Devolver. Então, ó, a diminuição de concentração favorece o equilíbrio no sentido de repor a substância retirada. Então vamos lá. Se eu aumento a concentração de A, aumentei a concentração de A. Qual reação é favorecida? A reação direta. Ué, então por quê? Raciocina comigo. Eu aumentei o A. Então o equilíbrio vai se deslocar na tentativa de diminuir essa concentração. Então, ó, ele desloca para a direita. Certo? Aumentei a concentração de B. Opa! Equilíbrio se desloca para a direita. Por quê? Se você aumenta, ele desloca no sentido de consumir. Eu costumo falar para os meus alunos assim, ó. O local onde aumentou, desloca no sentido oposto. O local onde aumentou, desloca no sentido oposto. O local onde aumentou... Poxa, você não vai repetir? Não, né? Desloca no sentido oposto. Beleza. Beleza. Fala nada não. Bom, e se eu diminuo, por exemplo, a concentração de C, diminuir, o equilíbrio vai se deslocar na tentativa. Não, peraí, vamos devolver. Devolve. Então, ó, quando eu aumento a concentração dos reagentes ou diminuo a concentração dos produtos, qual reação é favorecida? A reação direta. Observa que eu fiz até uma setinha maior, ó. A reação direta ficou maior. Se não ficou, faça agora ela ficar maior. Pronto. Agora raciocina. Quando você diminui a concentração dos reagentes, diminuir a concentração dos reagentes, o equilíbrio, ó, se desloca na tentativa de repor, sentido inverso. E é o mesmo fator se você aumentar, por exemplo, a concentração dos produtos. Se você aumenta, o equilíbrio se desloca na tentativa de diminuir essa concentração adicionada. De diminuir a concentração adicionada. Certo? Falei rápido demais. Então, o que acontece? A diminuição dos reagentes aumenta a diminuição dos reagentes. Quando a gente diminui a concentração dos reagentes e aumenta a concentração dos produtos, desloca no sentido inverso. Se não ficou claro, ó, a reação de baixo, a setinha ficou maior. Vixe, a outra nem apareceu. Um ponto importante.
Concentração não altera a constante de equilíbrio. Você aumentar a concentração de um reagente ou de um produto não altera a constante. Por quê? Porque o equilíbrio se desloca imediatamente na tentativa de manter a constante. Então, concentração não altera a constante. Qual que é o único fator que altera a constante? Porque a gente viu que ela depende da temperatura. Vimos isso no vídeo passado, sim ou não? Certo? E outro ponto importante. Gente, tem que ser reagente de produtos que participam do equilíbrio, que influenciam no equilíbrio. João Vitor, como assim? Gente, suponhamos que o A seja sólido. Sólidos não entram na expressão da constante, não influenciam no equilíbrio, uma vez que a sua concentração não varia. Então, você adicionar mais sólido, você não vai estar variando a concentração. Você vai apenas estar deixando mais ele em contato ali. Então, se por exemplo o A fosse sólido, eu aumentei a concentração do A e ele é sólido, nada acontece com o equilíbrio, certo? Esses reagentes, esses produtos têm que ser de substâncias que participam do equilíbrio, tudo bem? De boa? Tranquilo? Então, lembrem-se, concentração, quando você aumenta a concentração, desloca no sentido oposto. Então, se você aumenta a concentração dos reagentes, desloca no sentido direto. Se você aumenta do produto, desloca no sentido inverso. E quando você diminui a concentração, desloca no sentido de repor. Então, se você diminui do reagente, desloca a reação inversa. E se você diminui do produto, desloca para a reação direta. Beleza? Agora, vamos ver a pressão e a temperatura. Saca só.